Se você gosta de histórias que sussurram no escuro, onde a linha entre o real e o impossível desaparece, deixe o like e se inscreva no canal Ecos Sombrios, porque esta noite você vai ouvir algo que não deveria. A primeira vez que ouvi a voz, achei que fosse o vento. Um sussurro leve, quase imperceptível, atravessando o corredor do meu apartamento. Era um pouco mais de 2 da manhã, e o silêncio daquela hora sempre parecia mais pesado do que o normal. O tipo de silêncio que tem corpo, que parece respirar junto com você. Eu estava sozinho há semanas. Desde que minha companheira me deixara, o apartamento se tornara um lugar grande demais, ecoando memórias e arrependimentos. O relógio da sala marcava 2h17, quando a luz do abajur piscou 3 vezes. Um piscar lento, ritmado, quase como se tivesse intenção. E logo depois, eu ouvi um murmúrio distante, vindo de dentro do quarto. Você consegue me ouvir? A voz era baixa, arrastada, mas clara. O detalhe é que ela soava, como a minha. Por alguns segundos fiquei imóvel, o corpo travado, a respiração curta, a mente tentando encaixar lógica onde não havia. Talvez fosse um vizinho, talvez minha própria imaginação. Eu desliguei o abajur, tentando afastar aquele desconforto, mas o quarto parecia respirar junto comigo. Naquela noite, não dormi. No dia seguinte, o mundo parecia normal de novo. Ou quase. O sol entrou pela janela, revelando poeira suspensa no ar. Tomei café olhando para o vazio, como se o silêncio ainda me observasse. E foi aí que notei uma coisa. O espelho do corredor, aquele que eu sempre evitava olhar por muito tempo, tinha algo estranho. Uma leve marca, como se uma mão tivesse tocado o vidro de dentro para fora. Passei o pano, mas a mancha não saiu. A rotina me empurrou para fora de casa. Fui trabalhar, tentando esquecer. Mas a cidade parecia diferente. As pessoas, pálidas, os sons abafados, cada rosto no metrô parecia olhar por tempo demais. E por algum motivo, o reflexo nas janelas me incomodava mais que o normal. Em cada vidro, parecia que algo me observava de volta. Um brilho breve, um contorno atrasado. Quando voltei para casa naquela noite, a porta estava entreaberta. Meu coração disparou. Não havia sinal de arrombamento. Tudo estava como eu deixara, exceto pelo abajur da sala, que agora estava aceso. E no chão, perto do sofá, havia uma pequena gravação de áudio, um pendrive preto, sem etiqueta. Liguei o computador e o abri. O arquivo tinha apenas uma gravação, nomeada com a data do dia anterior. Dei play. No início, só estática. Depois, uma respiração, a minha. E então a mesma voz, idêntica à minha, dizendo: "Você não devia ter saído." A tela escureceu. A energia do apartamento piscou e voltou. Eu me levantei, mas o abajur apagou sozinho. A respiração do arquivo parecia continuar no ar, como se tivesse escapado das caixas de som. Foi quando ouvi o som do interfone. A voz do porteiro era confusa, trêmula. Disse que alguém estava me esperando na portaria, mas que parecia eu mesmo. Pedi para ele descrever. Ele hesitou, disse apenas: "É igual o senhor, mas com os olhos diferentes." Desci sem pensar. No hall, o espelho grande refletia o corredor. E ali, por um instante, eu vi uma sombra parada, idêntica a mim, olhando de volta. Quando me virei, não havia ninguém. Mas o reflexo ainda estava lá, parado, me encarando. Corri de volta para o apartamento e travei a porta. As próximas noites foram um inferno. Sons vindos do corredor, passos lentos, batidas leves na parede. E a voz, sempre a voz, repetindo frases curtas, desconexas. Às vezes me chamava pelo nome, às vezes apenas dizia: "Escuta", e eu escutava. Contra toda razão eu escutava. Comecei a gravar o som ambiente do apartamento. Horas e horas de áudio. No início, só silêncio. Mas na terceira noite a voz apareceu novamente. E não era eco. Ela
respondia. Quando eu falava, ela falava também, mas com alguns segundos de atraso, como um reflexo auditivo. E cada vez que eu escutava, algo dentro do apartamento mudava. Os quadros pareciam ligeiramente tortos, os espelhos mais escuros, as sombras mais longas. Um amigo, especialista em som, veio me visitar. Trouxe equipamentos para analisar o áudio. Passamos a noite ouvindo, isolando frequências. E foi ele quem notou algo que eu não tinha percebido. Havia um som escondido atrás da minha voz. Um eco profundo, quase subterrâneo, com timbre humano, mas distorcido. Ele desacelerou a gravação. A voz dizia em sussurros entrecortados: "Deixe-me entrar." Meu amigo ficou pálido. Disse que não queria mais se envolver e foi embora. Eu fiquei ali, sozinho, encarando o microfone. E a partir dessa noite, o som começou a vir mesmo sem gravação. O eco não vinha mais das paredes, vinha de mim. Quando eu falava, o som demorava demais para morrer, como se algo repetisse por dentro, um segundo depois. E às vezes, mesmo calado, eu ainda ouvia a mim mesmo. Os dias seguintes foram uma mistura de delírio e desespero. As vozes começaram a se sobrepor, a minha e a outra, se confundindo, se fundindo. Eu parei de sair de casa. A claridade me incomodava. O espelho do corredor agora refletia algo levemente fora do ritmo. Um atraso de segundos, como se o reflexo não fosse reflexo, mas uma outra versão me observando de longe. Na quinta noite, eu acordei com o som da minha própria voz vindo da sala. A televisão estava desligada, o computador também. Mas lá estava ela, falando sozinha, repetindo frases que eu já tinha dito dias antes. "Você consegue me ouvir? Quem está aí? Pare com isso." Tudo ecoando em um tom grave e arrastado. Peguei o gravador tentando registrar. Quando dei play, o som era apenas estática, mas havia algo na estática, um ritmo, uma cadência. Eu ampliei o volume e então percebi. Era uma respiração e ela estava mais próxima do que nunca. Olhei para o espelho. A sombra estava sorrindo. Ela se mexia diferente de mim, mais lenta, mais fluida, como se a gravidade fosse outra do lado de lá. Quando levantei a mão, ela não me imitou, apenas me observou, com aquele meio sorriso sem emoção. E pela primeira vez, eu ouvi claramente: "Agora é a minha vez de falar." O som da voz fez o vidro vibrar. A luz piscou, o ar ficou denso, e por um instante, tudo pareceu se curvar em direção ao espelho. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. Eu tentei me afastar, mas meus pés não obedeciam. O reflexo estendeu a mão, e quando o toque aconteceu, o frio atravessou minha pele. Tudo ficou preto. Acordei no chão, horas depois, com o espelho rachado e o relógio marcando 3:03. A gravação continuava rodando, repetindo a frase em loop: "Agora é a minha vez de falar." Desde então, eu não reconheço mais minha própria voz. Quando falo, há um segundo tom por baixo, grave, distorcido. As pessoas percebem. Elas olham estranho, evitam conversar. E toda noite, às 3:03, o espelho do corredor se acende sozinho. Uma luz tênue, cinzenta, saindo das rachaduras. E lá dentro, ainda há algo se movendo. Algo que fala comigo, dizendo que a troca ainda não está completa. Às vezes, eu escuto passos, risadas abafadas. Outras vezes, ouço minha própria voz em lugares onde nunca estive. Pessoas dizem ter recebido mensagens minhas, ligações em horários impossíveis. Eu tento negar, mas o telefone mostra chamadas feitas. E no fundo, eu sei, não sou mais o único usando essa voz. A gravação mais recente que fiz não é minha, eu juro, ou talvez seja. Talvez a escuridão tenha aprendido a falar. E o que mais me assusta é que, agora, eu respondo. Se você ouviu até aqui, me diga. Você consegue escutar o que eu escuto? Deixe seu comentário. Talvez eu reconheça sua voz. E se quiser continuar ouvindo, se quiser que a escuridão sussurre de novo,
Deixe o like, inscreva-se no canal Ecos Sombrios e ative o sino. Mas lembre-se, nem todo som merece ser ouvido.